noite a todos. Boa noite. Boa noite também pelo pessoal do Instagram. Boa noite, bom dia, boa tarde pelo pessoal que vai assistir posteriormente. O tema da nossa palestra de hoje é Tempestades da Vida. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de introspecção, de relaxamento, buscar centralizar para aproveitar o máximo possível as energias que a espiritualidade vai estar concedendo a todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos agora e vamos colocar nossa presença no aqui e agora, sentindo o nosso corpo, sentindo a nossa respiração, sentindo o nosso coração. E vamos visualizar uma luz surgindo do nosso peito. Deixa essa luz vibrar, se expandir e ficar do tamanho do seu corpo. Se permita receber as bênçãos que a espiritualidade tem para te transmitir nesse momento. Vamos soltar agora tudo aquilo que te faz mal. As preocupações, os pensamentos obsessivos, os pensamentos negativos, tudo aquilo que te perturba. Se permita soltar. Talvez o dia não foi tão bom. Solta essas memórias, esses sentimentos pesados. Libera essa carga que oprime o teu peito, que pesa os teus ombros, que pesa a sua cabeça. Permita, solta. Preocupação com o filho, com o marido, com a esposa, com o trabalho, com boletos. Se permita soltar, pelo menos neste momento, durante a palestra. Permita abrir espaço em você para que a espiritualidade te preencha com paz, com tranquilidade. Deixa essa luz ficar maior que o teu corpo. Se permita esse momento de paz. Juntos com essa espiritualidade, façamos a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Então o tema de hoje é Tempestades da Vida. Os desafios que todos nós enfrentamos enquanto encarnados. A Terra, ela tem paisagens naturais belíssimas, mas não faz esse local um paraíso. Na verdade é um local de provas, de dificuldades, de aprimoramento. Alguns chamam de escolas, outros chamam de hospital. Mas o intuito é que lapidemos o nosso ser, despertando a melhor versão. Quando pensamos na Terra, devemos sempre lembrar que é dual, esse ambiente é dual. Existe luz e sombra. Passamos pela tristeza, pela alegria, pelo nascimento, pelo desencarne, pelas conquistas e pelas perdas. Então temos as partes ruins, mas também temos as partes boas. Quando nós pensamos em tempestades, devemos focar agora na parte mais negativa, mais densa deste ambiente, dessa terra. As condições deste plano nos fazem limitados, né? Quando a gente faz a comparação com o nosso espírito, que é livre. Mas enquanto encarnados, estamos limitados neste corpo, um corpo frágil. Não importa quanto arrogante a pessoa seja, os corpos são frágeis. As pessoas estão sujeitas a tantas mazelas, enfermidades e sofrimento, infelizmente.
Então, também pensamos nas pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho, em especial no meio da família. Então, são dificuldades a todo instante, tempestades a todo instante. É o pacote dessa grande escola. Infelizmente, não tem como fugir dessas tempestades. Algumas tempestades até a gente consegue livrar, a gente consegue prever aquilo e mudar a rota. Mas a grande maioria das tempestades nós temos que passar. Algumas provas, algumas dificuldades, elas chegam fortes, como verdadeiros tsunamis na nossa vida, que nos derrubam. E para isso é necessário desenvolver uma mentalidade. E a palestra de hoje é justamente para isso. A gente conseguir desenvolver uma mentalidade que não vai livrar as tempestades, fazem parte daqui, mas que tenhamos condições de nos manter de pé, firmes e superar essas tempestades. Para isso, tem 4 tópicos. O primeiro tópico muito importante é lembrar quem nós somos. Nós somos espíritos. Nós estamos muito além dessa coisa material. O corpo de carne e osso faz parte desse plano. Ele fica. Até a nossa personalidade humana, que tem tantos problemas, que nos faz passar por terapias, por causa dos traumas, também é fruto desse plano. O que nós somos está muito além dos 5 sentidos. Podemos chamar de espírito, de consciência, de centelha divina, não importa o nome, mas é algo que transcende a matéria. Então, quando nós tenhamos em mente, reconhecemos que nós somos muito além da carne e osso, a gente consegue olhar para as dificuldades da vida com um pouco mais de resiliência e força para superar. Temos mais esperança nesse sentido. Porque as pessoas, quando elas estão muito apegadas, identificadas apenas com os 5 sentidos, não sei se vocês já viram, geralmente tem no Facebook, no Instagram, um vídeo que coloca o ser humano como ratos, que vivem correndo sempre atrás da felicidade, focados nas redes sociais, vivendo quase como robôs. Infelizmente, quando nós estamos apegados à matéria, nós vivemos dessa forma. E quando vem o sofrimento, vem a tempestade, a gente não consegue ver algo além. Então a gente é dominado, a gente é engolido por isso. Então é importante reconhecer e buscar nos identificar, não apenas com a matéria, porque a matéria é nosso instrumento, é uma ponta daquilo que nós somos. Nós somos espíritos. Quando nós temos afinidade com a doutrina espírita, a gente até tem essa noção, mas o quanto que eu consigo me identificar que eu sou um espírito imortal, passando pela experiência carnal. Uma coisa é saber na teoria, outra coisa é viver dessa forma. Que a vida, as vicissitudes dessa vida, elas acabam se tornando menores do que quando nós estamos apenas identificados, apegados com os sentidos, com a personalidade humana. O segundo aspecto muito importante para desenvolver essa mentalidade está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 24 a 26. Narra a história que os discípulos de Jesus estavam num barco. Começou uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. E os apóstolos, os discípulos acordaram, assim, desesperados. Talvez, como comparação, podemos usar até aquela passagem do Chico, quando ele fica apavorado no avião, com medo de morrer. Então, aqueles discípulos estavam apavorados com aquilo. Falaram: Senhor, nos salva. E Jesus acordou, acalmou as águas, acalmou a tempestade com a sua autoridade. Podemos ser simbólico ou não, mas acalmou. E olhando para aqueles discípulos, ele diz: homens de pouca fé. A fé é o segundo tópico muito importante. A fé, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos anima a nos manter de pé diante das dificuldades. Apenas com fé a gente consegue superar tantas coisas difíceis que infelizmente nós já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. Existem estudos que apontam isso. Pessoas que foram diagnosticadas com algum tipo de doença grave, porém quando elas tinham a fé, elas respondiam melhor à medicação, melhor os tratamentos. Algumas pessoas conseguiam se curar muito mais rápido, surpreendendo os médicos. Em compensação, pessoas que eram diagnosticadas com as mesmas doenças, mas elas não tinham fé nem na ciência, nem nos médicos, elas acabavam se entregando. Se elas realizavam o tratamento, não correspondiam como esperado. E algumas nem tentavam o tratamento, justamente porque elas não tinham esperança.
A fé nos traz essa esperança, mesmo quando a gente não compreende quais são os caminhos que a vitória vai vir. Mas a gente sabe que tudo vai dar certo no final. Então é importante ter essa fé. Essa fé que é um combustível para o nosso espírito e para a nossa personalidade humana. Tem um conto que narra justamente nesse quesito, que a fé é confiar, mesmo quando não compreendemos o caminho, a jornada. É como andar às cegas, mas tendo certeza que vamos chegar no caminho que desejamos. A história narra de um homem que estava no barco e passou novamente por uma tempestade. Infelizmente o barco afundou. Ele conseguiu se apoiar em um pedaço de madeira. Com desespero, com cansaço, acabou dormindo e foi arrastado para uma ilha. Quando ele acordou, ele agradeceu a Deus por ter sido salvo, que aquilo era um milagre. Não tinha como ele ter saído vivo daquela situação. E a primeira coisa que ele teve de fazer é explorar a ilha para conseguir ter abrigo, desenvolver um abrigo, alimento, tudo mais. E conforme ele conseguia encontrar alimentos, materiais para construir o abrigo, ele agradecia a Deus pela providência. E a gente é assim, a gente agradece quando as coisas boas estão acontecendo conosco. Tudo que é de bom que acontece, a gente agradece. Mas infelizmente, por descuido desse homem, a cabana que ele construiu pegou fogo. Ele começou a brigar com Deus. Muitas pessoas já brigaram com Deus. E faz parte da natureza humana as pessoas passarem por isso, reclamar, xingar. Então até então ele agradecia, mas quando as coisas saíram como ele não esperava, ele começou a se sentir injustiçado. Quantas pessoas já se sentiram injustiçadas pela vida e por Deus? Pensando, eu sou uma pessoa boa, por que aconteceu isso comigo? E depois de tanto xingar, ele cansou e dormiu. E quando ele acorda, ele percebe que está vindo um bote em direção à ilha. Eram 2 homens que estavam indo para socorrê-lo. E ele perguntou, como vocês sabiam que eu estava aqui? A fumaça. A fumaça justamente daquela cabana que pegou fogo. Então, graças àquilo que ele achava que era uma desgraça na vida dele, foi a salvação. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente não consegue compreender como a espiritualidade age. Tem até o ditado, Deus escreve certo com as linhas tortas. A gente não consegue compreender os caminhos do alto para a nossa salvação, para a nossa cura, para superar os problemas. Então, confiar, ter fé, é ter isso em mente. Nós, devido à nossa limitação humana, da nossa mente humana, a gente não consegue ver o todo, a gente não consegue ver todos os caminhos. Mas devemos confiar que existe algo maior, ou até mesmo a medicina, a ciência, que pode nos auxiliar. Então, devemos despertar essa chama, que a fé é como uma chama. Quanto mais nós confiamos, mais essa chama vai se expandindo. E parece que quando mais essa chama se expande, parece que as coisas vão acontecendo para melhor na nossa vida. Então, o segundo tópico importante é a fé. O terceiro tópico extremamente importante na nossa vida, para superar as tempestades, é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos liberta. É importante estudar o externo, os livros, os cursos, as graduações. Isso é muito importante para lidar com esse plano. Mas o autoconhecimento também não pode ficar atrás. Geralmente o autoconhecimento fica por último. As pessoas acham chato, ou também por medo dos monstros que podem encontrar dentro de si, os traumas que podem encontrar. E é natural essa questão de defensiva, de não querer olhar para si. Tem pessoas que não olham nem para o espelho direito. Então imagine olhar para a tua alma. Então, é importante olhar. Por que é importante? Porque nós estamos em uma escola, é a escola da vida. E a escola da vida, ela nos impulsiona a resolver as nossas pendências internas, tanto dessa vida e de vidas passadas. A vida nos impulsiona a iluminar as nossas sombras, a curar as nossas feridas. Se nós desejamos passar para um grau maior, um grau acima, nós precisamos resolver as pendências, porque as pendências que estão no passado nos prendem, nos seguram. Então, se a gente quer avançar, se a gente quer o nosso bem-estar, nem estou falando apenas da questão espiritual, de evoluir espiritualmente, estou falando da questão aqui, da matéria, da nossa realidade. Se eu quero alcançar um nível melhor no profissional, no relacionamento, qualquer aspecto da vida terrena, eu preciso resolver o que está aberto no meu passado. Porque às vezes a gente questiona justamente aquele pensamento, eu sou uma pessoa boa, por que essas coisas de ruim acontecem comigo?
porque eu não estou num relacionamento bacana, eu me dou tanto, porque eu trabalho tanto, e eu não tenho reconhecimento. Justamente devido a essas travas, essas tendências que estão refletindo na vida, independente do quanto você se esforça, independente do quanto você se doa no relacionamento ou no seu trabalho. Uma maneira de ilustrar essa questão do autoconhecimento, tem um conto que fala que tinha um neto que ia visitar o seu avô nas férias. E certa vez o neto perguntou para o avô, qual que é o caminho para o sucesso, para ter uma vida boa, para ter várias vitórias na vida? O avô não respondeu. O avô preferiu colocar em prática, como se fosse um mestre zen. Vamos plantar essas duas mudinhas. Uma plantinha foi plantada dentro de casa, outra fora de casa. O neto ficou sem a resposta, sem entender aquilo e foi embora. Demorou alguns anos para ele retornar para a casa do avô. Quando ele retornou, ele quis perguntar novamente: vô, você é sábio, qual que é o caminho, qual é o segredo para o crescimento, para as vitórias? O avô mostrou a plantinha dentro de casa, estava no conforto, sem passar por tempestades. Aquela planta, ela mal se desenvolveu, ela ficou pequena. Em compensação, aquela planta que estava fora de casa, que passou por ventanias, por chuvas fortes, estava bem desenvolvida. É claro que nós não somos plantas, não é só a tempestade que nos desenvolve, porque seria de certa forma fácil, simplesmente passar por dificuldades, ponto, estou evoluído, estou curado, e não é assim. Não é assim que funciona. Então nós precisamos ter em mente que não importa as tempestades que passam conosco, importa como eu reajo. É assim que muda a minha trajetória de vida para melhor. É assim que eu me curo, é assim que eu me liberto, é assim que eu evoluo. É como eu reajo a essas tempestades. Vamos ilustrar. Duas pessoas que passam pela mesma enfermidade. Uma, dependendo como ela reage, ela consegue sair daquilo, um ser humano muito melhor, mais altruísta, uma pessoa que começa a aproveitar a vida. Antes ela só sobrevivia, ela começa a viver de verdade, a colecionar memórias, bons momentos, a curtir os momentos com as pessoas especiais. Em compensação, a outra pessoa que reagiu de uma maneira ruim diante da tempestade, diante da enfermidade, ela não conseguiu se curar, ela se tornou uma pessoa amarga, infeliz. Ou seja, a doença não é o caminho para a cura em si, mas é como ela reage diante da enfermidade. Outro exemplo, duas crianças que infelizmente passam pelo abuso. Dependendo como uma criança reage, quando ela cresce, ela transforma aquela dor em força. E ela começa a defender alguma causa. Uma causa de minoritários, de pessoas que passam por dificuldades. Infelizmente a outra, que passou pelo abuso, quando ela cresce, ela se torna um abusador. Existem vários casos assim de abusadores que na infância foram abusados. Ou até mesmo duas crianças que têm um pai alcoólatra. As crianças, quando vê o pai alcoólatra, agressivo, odeia aquilo, tem mágoa daquilo. Mas como ela vai reagir, ela vai trabalhar aquilo, quando ela crescer, infelizmente, ela pode se tornar uma pessoa alcoólatra e agressiva, até pior que o pai. E a outra, dependendo como ela lida com aquela dor, ela transforma em força, em coragem e começa a fazer uma vida melhor para ela. Então, autoconhecimento é isso. É compreender que o que existe dentro de mim, eu vou saber lidar melhor, vou saber reagir melhor às tempestades da vida. Então, só com esses recursos. Então, devemos buscar cada vez mais o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para essa transformação. Mas é claro que o autoconhecimento não é apenas se conscientizar do que existe dentro de nós, dos nossos monstros ou das nossas virtudes, mas é trabalhar as nossas sombras, trabalhar os nossos demônios internos, que todos nós temos, obsessores internos. Às vezes nós temos medo dos obsessores externos, mas os obsessores internos são muito piores, porque estão dentro de nós, faz parte de nós. Então, quando nós curamos cada um deles, iluminamos eles, antes eles eram uma pedra no nosso sapato. E quando nós tratamos esses obsessores internos, que são os nossos traumas, as nossas pendências, eles se tornam aliados, eles se tornam forças, se tornam combustíveis para a gente enfrentar as dificuldades na vida. Então, tendo isso em mente, a gente vai conseguindo construir uma mentalidade forte para lidar com as tempestades.
Então, tendo consciência que nós somos espíritos. E ter essa consciência é ter um certo desapego, mas é um desapego saudável perante a matéria. Não é um desapego para a pessoa querer fazer voto de pobreza, fazer voto de castidade, voto de caridade, essas coisas de monge. Não é isso. Não é o extremo. É um desapego de que tudo passa. Esse é o desapego natural. Quando eu reconheço, eu sinto, eu sou um espírito, eu posso viver a matéria, eu posso passar pelas dificuldades, passar pelos bons momentos e compreender que o bom momento passa e os maus momentos também passam. É buscar cultivar essa fé interna, essa chama, esse combustível que é a esperança. Porque infelizmente, diante das tempestades, às vezes a sensação é que nós estamos numa escuridão, num vale sombrio e não tem luz no fim do túnel. Mas com fé, uma luzinha, mesmo sutil, ela vai aparecendo. Quanto mais nós vamos confiando e vamos avançando, porque fé não é ficar parado. Fé é se movimentar. É confiar na espiritualidade, é confiar em Deus, é confiar na ciência, mas eu faço a minha parte. Não é apenas ficar parado e esperar que as coisas caem do céu como chuva, mas é fazendo a nossa parte. A fé é um pé, e a nossa ação, a nossa responsabilidade é o outro pé. E é assim que a gente vai avançando. Como também o autoconhecimento, que é importante para formar essa mentalidade. E o quarto tópico, o quarto aspecto importante para essa construção interna é compreender que a realidade é um reflexo do nosso interno. Ou seja, o que nós vivemos é um reflexo do que existe dentro de nós. Sendo assim, a nossa realidade não é aquilo que nós desejamos. Afinal, a nossa personalidade humana tem muitos quereres, quer muita coisa. Mas a nossa realidade, ela é construída pelas nossas crenças e conteúdos internos. Isso explica aquela pessoa que trabalha tanto. Ela é aquela pessoa que ela chega primeiro no trabalho e é a última a sair, mas não tem o reconhecimento. Por que ela não tem o reconhecimento? Porque ela acha que apenas a ação vai conseguir trazer o valor dela, mas ela não tem autoestima, ela não se valoriza, ela não valoriza o conhecimento que ela tem, ela não valoriza as capacidades que ela tem. Então, quando a pessoa ela tem essa questão da insegurança, é energia, tudo é energia, reflete, então ela pode trabalhar muito, mas ela não tem o reconhecimento porque ela mesma não se reconhece. Ou até mesmo no relacionamento, a pessoa se doa e não tem nem 10% do retorno. Quando a gente vai olhar para a pessoa, ela não se valoriza, ela tem a carência, ela tem a insegurança. Então, às vezes, até pela carência e pela insegurança, ela se doa tanto. Mas a partir que a pessoa passa a se valorizar, a reconhecer o próprio valor, ela vai fazer o outro reconhecer. Se não for aquela pessoa vai sair da vida dela e vai entrar outro. Então, quando nós temos isso em mente, eu tenho que compreender, se eu quero mudar minha vida, não é apenas as ações externas, mas é mudar aquilo que eu sou hoje. Então, a minha realidade é um reflexo daquilo que eu sou hoje. Então, fazendo a reforma íntima, vamos de encontro com a palavra-chave, a reforma íntima, que é um pilar importante na doutrina espírita. Reforma íntima não é apenas buscar a moralidade, superar os vícios ou buscar a evolução espiritual. Reforma íntima é justamente resolver as tendências que estão abertas, é buscar resolver a autoestima, resolver as carências da insegurança. Quanto mais a pessoa ela vai se curando, mais saudável vai se tornando a realidade. Ela vai ficar imune a tempestades? Infelizmente não. Mas provavelmente serão menos tempestades. Porque as tempestades é um chamado da vida, nos chamando para um processo de melhoria interna. Então nós devemos olhar para a vida hoje, a nossa realidade hoje, está com problema no trabalho, está com problema nas finanças, está com problema no relacionamento. E às vezes a gente só fica lamentando ou criticando esses aspectos externos. Então vamos passar a olhar para dentro. Falar, opa, se essa pessoa me maltrata, será que eu me maltrato? Se surge alguém arrogante, orgulhoso, ciumento no meu caminho, no meu trabalho, será que existe isso de alguma maneira dentro de mim? Então isso é autoconhecimento, é buscar a questionar. Ao invés de reclamar do externo, passar a perguntar para dentro de si. Eu me trato da maneira que essa pessoa me trata, ou às vezes eu me trato até pior. Então quando eu passo a me tratar melhor, a minha realidade ela vai construindo de uma maneira mais saudável.
Então é isso que nós precisamos juntar, esses 4 aspectos. Reconhecer que nós somos espíritos, não na teoria, mas sentir, eu sou um espírito. Buscar a fé, aquela fé, mesmo que pequena, mas constante. Porque é fácil ter fé nos bons momentos. Nos momentos difíceis, que é difícil ter fé. Como diz na Bíblia, é melhor ter uma fé do tamanho de uma mostarda, lá, um grão de mostarda, mas seja constante, do que ter uma fé de picos. Buscar o autoconhecimento. Vai buscando a sua reforma, a sua construção. Nós somos a nossa própria obra. E assim a tua realidade vai melhorando. As tempestades vão vindo, mas cada vez menos. E você vai tendo força para lidar com cada uma delas. É claro que sozinho é muito difícil. Por isso é importante o senso de comunidade, o senso de família, a comunidade religiosa, porque juntos somos mais fortes. E buscar ter sempre em mente, o que eu estou vivendo é porque existe dentro de mim. Essa tempestade forte que veio é um chamado. Então eu vou parar de me lamentar e vou buscar a procurar, se tornar um buscador. O que existe dentro de mim que eu preciso mudar? E a partir daí eu vou ter uma vida que de fato eu mereço. Somos filhos e filhas de Deus e merecemos o melhor, o saudável, o equilíbrio. Se nós estamos vivendo desequilíbrio, estamos vivendo o pior, estamos vivendo aquilo que é de ruim, é porque existe coisas ruins dentro de mim. Existem traumas, existem buracos dentro de mim que eu preciso curar. Não fingir que não existem. Eu sendo o meu próprio jardim e cultivando o meu jardim, as borboletas, os pássaros vão vir. E é assim que eu vou ter força, resiliência, amparo espiritual para enfrentar todos os tipos de tempestades que a vida pode tentar me testar. E era isso a nossa mensagem de hoje. Vamos para o nosso momento de vibração. Vamos buscar sentir gratidão. Gratidão ao alto, à espiritualidade, gratidão ao Criador, pelas oportunidades que temos para nos curar, para crescermos, para superarmos o passado e nos tornarmos melhores e assim vivermos realidades melhores. Agradecemos ao alto pela proteção, pelos livramentos que tantas vezes nem nos damos conta. Agradecemos a saúde, as bênçãos, a providência que chega até nós. Basta confiar. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que sempre está conosco, mesmo nos momentos que nos sentimos sós, tomados pelos maus pensamentos, pela tristeza, pelas perturbações. Agradecemos imensamente por tudo que recebemos. Vamos nos unindo a todas as pessoas que vibram gratidão, vibram amor, vibram alegria, oram, meditam, vibram o melhor para esta realidade. E vamos formando essa grande corrente do bem, essa egrégora de amor, essa egrégora do melhor. Que essa energia que está sendo gerada neste momento, a espiritualidade possa utilizar para envolver os irmãos e irmãs que estão hospitalizados, irmãos que estão passando por enfermidades no corpo e na alma. Que a espiritualidade possa ir ao encontro de pessoas queridas que estão enfermas. Então vamos pensando nessas pessoas que estão passando por uma perturbação, por uma enfermidade. Que a espiritualidade, as equipes médicas possam ir ao encontro dessas pessoas, enquanto nós estamos vibrando melhor. Vamos vibrando pelos nossos familiares, vibrando pelas pessoas difíceis que estão em nossas vidas. Vamos vibrando pelos nossos trabalhos,
vibrando por essa semana, que ela seja abençoada, iluminada. E vamos vibrar por todos os irmãos que estão neste momento receptivos ao tratamento à distância, e aos irmãos que estarão posteriormente receptivos. A espiritualidade não tem tempo e espaço. Então vamos vibrar por eles, para que a espiritualidade, as equipes médicas, possam realizar as limpezas, as harmonizações, acalmar os corações, as mentes agitadas. Que esses irmãos tenham suas forças renovadas. Vamos vibrar por esta casa, para que essa energia seja utilizada pela espiritualidade, nos trabalhos mais variados que aqui são realizados. Graças a Deus. Pessoal do Instagram, gratidão pela atenção, tenham uma ótima semana, e a vocês que estarão nos assistindo posteriormente, gratidão, curtam essa palestra, compartilhem com seus amigos, familiares e grupos de WhatsApp. E a todos vocês, gratidão pela energia, pela atenção, pela conexão. Que todos tenham uma excelente semana, uma abençoada semana, que a espiritualidade acompanhe vocês ao retorno dos seus lares. Muito obrigado.